No início dessa semana, um astrônomo dinamarquês tweetou esta imagem. É a imagem da galáxia M74, ou NGC 628. E o que ninguém esperava é que essa imagem estaria vindo do novo telescópio espacial James Webb, sem nenhum lançamento oficial na mídia, onde ficou conhecida como Galáxia Azul, Galáxia Roxa, Galáxia Fantasma, enfim, vocês sabem como funciona todo tipo de nome inventado, porque a imagem realmente é muito diferente. Mas o que também é muito diferente é a forma como nós ficamos sabendo dela. Como pode um astrônomo simplesmente esbarrar numa imagem de um grande projeto como o James Webb e principalmente de um instrumento que está muito longe da Terra? Será que essa imagem vazou de alguma forma? Não, em hipótese alguma. O que acontece é que o público geral talvez não saiba disso, mas essas imagens são de acesso público. Eu vou ensinar hoje para vocês como qualquer pessoa pode acessar o banco de dados de imagens e fazer o download desses dados, acessá-los e produzir imagens como essa. Mas afinal, quem é essa galáxia NGC 628 ou M74? Quem é a estrela do show? É uma galáxia interessante porque o disco dela está perfeitamente virado na nossa direção. Então nós conseguimos ver em detalhes todos os braços da espiral dessa galáxia. Ela se encontra a 30 milhões de anos-luz da nossa galáxia. Estima-se que tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas por que essa imagem tem cores mais realistas, enquanto que a imagem que ficou famosa essa semana era roxa? Bom, acontece que nem essa imagem, nem a anterior, é feita de cores reais. Essas imagens são feitas no infravermelho. Nada disso daqui é luz visível. Quando se constrói essas imagens baseadas na ótica do telescópio, nós precisamos atribuir cores para ressaltar que partes físicas são interessantes para que nós possamos observar e estudar esse objeto. O site de onde você pode acessar os dados dos telescópios espaciais se chama MAST. Venha direto aqui em Busca Avançada. Nesta página, você vai ter diversas caixinhas onde você pode filtrar a sua busca. Nós vamos direto aqui no nome da missão. Você pode pedir para ver mais ou pode digitar aqui JWST, James Webb Space Telescope. Aperte Enter e você vai ver que o nome já apareceu aqui em cima. Se você já souber o que está buscando, você pode digitar o nome do objeto aqui nessa caixinha. Por exemplo, se digitarmos aqui NGC 628, vamos ver apenas as imagens dessa galáxia. Mas se você estiver buscando por coisas mais recentes, você pode utilizar esse filtro aqui, que inclui a data. Os primeiros dados foram lançados no dia 12 de julho. Uma vez que você estiver satisfeito com a sua busca, você pode vir aqui em cima e clicar em Search, buscar em inglês. Aqui nessa tela, nós temos o resultado da busca. Cada um desses é um arquivo. Nossa busca resultou em quase 800 arquivos de dados, mas nós podemos filtrar ainda mais. Por exemplo, podemos filtrar pelo nome do instrumento. Nós sabemos que apenas MIRI e NIRCam produzem imagens, então eu posso vir aqui e selecionar esses dois. Isso praticamente diminuiu o número de arquivos pela metade. Eu também recomendo que você venha aqui mais para baixo e coloque que você quer ver apenas arquivos públicos. Sim, porque apesar de todo mundo ter acesso a esses arquivos, nem sempre eles estão disponíveis logo que as imagens são obtidas. Os grupos de pesquisa que requisitam essas imagens podem pedir o direito de ter exclusividade sobre elas por no máximo 1 ano. De qualquer maneira, quando esse período de 1 ano termina, as imagens se tornam públicas definitivamente. Vem aqui e selecione Public para imagens públicas. Finalmente, nós podemos dar uma olhada nos objetos que estão relacionados aqui. Venha nessa seção Target Name, de novo é o nome do alvo para onde o James Webb foi apontado, clique em Show More, mostre mais. E aqui estão todos os resultados da nossa busca. O que estiver num cinza mais claro, significa que não passou dos nossos critérios. Por exemplo, podem ser imagens que ainda são de uso exclusivo. Rolando aqui um pouco para baixo, nós vemos a NGC 628, que é a galáxia que nós estamos falando. Vamos clicar nela e aí nós teremos apenas os arquivos relacionados a ela, que são 16. Aqui em Instrumento, você pode ordenar pelo nome do instrumento. Eu coloquei MIRI primeiro, que é a fonte daquela imagem, e aqui nós temos os filtros. Quando você estiver satisfeito com o arquivo que você quer, basta clicar aqui nesse ícone para fazer o download. Para te mostrar passo a passo como eu fiz o meu papel de parede, eu vou fazer o download de alguns arquivos específicos daquela galáxia. Um detalhe importante, para este tutorial, nós vamos utilizar apenas 3 filtros, porque nós temos 3 cores primárias a serem combinadas, vermelho, verde e azul. O processo de combinar mais do que 3 filtros é um pouco mais trabalhoso,
trabalhoso para caber no tempo desse tutorial, vai ficar para um outro momento. Mesmo assim, eu te garanto que você vai obter uma imagem bem legal. Para a Galaxy NGC 628, eu selecionei os filtros F2100W, F1000W e F770W, todos do instrumento MIRI. Nesse diagrama aqui, o 770 aparece como roxo, o 1000 como azul e o 2100 como laranja. Mas lembre-se de que isso é apenas uma sugestão, você pode atribuir a cor que você quiser a esses três filtros. Se você tiver baixado os mesmos filtros que eu, você deve ter exatamente esses três arquivos numa pasta agora. O próximo passo é encontrar dentro de cada um desses o arquivo que nós precisamos. Finalmente nós chegamos nos arquivos .fits, mas entre esses dois, nós queremos apenas aquele que tem I2D no seu nome, como esse aqui. Você pode descompactar esse e repetir o processo para os outros. Se você chegou até aqui, você pode jogar esses três arquivos maiores para sua lixeira. Então eu abri aqui o PixInsight, eu vou abrir aqueles três arquivos um de cada vez. Vamos começar pelo filtro 770 e você vai reparar que ele abre diversas janelas. Na verdade, nós sempre vamos querer apenas a primeira. Você pode, sem medo, fechar todas as outras. No seu teclado, aperte as teclas de atalho Ctrl A e aí você vai ver a imagem. Agora nós precisamos fazer duas coisas importantes. Cortar a região da imagem que realmente nos interessa e calibrar os tons de cinza da imagem para poder exportá-la para um programa realmente de imagens como o GIMP. Para fazer o recorte, nós vamos em Process, Geometry, Dynamic Crop. Clicando nesse ícone aqui do canto e basta redimensionar a imagem até excluir as partes que ficaram fora do sensor do telescópio. Uma vez selecionada a área, clique nesse ícone verdinho, yes, nós temos a nossa imagem. Agora nós vamos trabalhar na distribuição de cores. Process, Intensity Transformations, Histogram Transformation. Vem aqui e selecione o nome dessa mesma janela. Aqui nós vamos recalibrar a imagem. O que nós queremos fazer é distribuir esse gráfico, que é apenas um pico aqui na esquerda, de forma que ele ocupe um pouco mais de espaço nesse diagrama. Para fazer isso, basta mover essa flechinha um pouquinho para a esquerda, e aí nós vamos clicar esse ícone quadradinho aqui do canto inferior esquerdo, até a imagem ficar do jeito que nós queremos. Quando esse gráfico estiver mais ou menos aqui no meio, você volta na janela e aperta Ctrl A novamente. Agora vamos exportar essa imagem. Em Arquivo, Salvar como, nós vamos escolher uma outra extensão. Eu recomendo a extensão .tif. Ele vai gerar um arquivo com o mesmo nome e extensão diferente. Agora nós vamos repetir esse processo mais duas vezes para os outros filtros. Uma vez que as imagens dos três filtros foram cortadas, recalibradas e salvas na extensão .tif, você pode salvar esse projeto caso você queira voltar mais tarde nele. Vem aqui em File, Save Project. Eu vou chamar o meu de M74. Se fosse qualquer outro objeto que não essa galáxia, o próximo passo seria alinhar as estrelas para que essas fotos possam ser sobrepostas. Porém, essa imagem tem muito detalhe e mesmo esse programa não consegue fazer esse alinhamento no modo automático. Nós vamos ter que alinhá-las manualmente. Finalmente vamos para uma parte um pouco mais artística, a combinação das três imagens. Aqui no GIMP, você pode vir em Arquivo, Abrir como Layers, Open as Layers, selecionar as três imagens com extensão .tif. Se você não consegue ver a imagem inteira, uma dica: segurar Ctrl no teclado e rodar a rodinha do mouse permite você controlar o nível de zoom. Aqui no canto direito nós temos cada uma das imagens e nós vamos renomeá-las deixando apenas o nome do filtro para a gente não se confundir. Agora nós temos que melhorar um pouquinho só a qualidade da imagem. O tom de cinza ainda não está exatamente o que a gente queria. Para fazer isso, você vai pegar a primeira das imagens, vir aqui em Colors, Curves, são as curvas de cor, e aqui é um processo parecido com o que foi feito lá no PixInsight, mas agora diretamente na imagem. Vamos fazer o fundo ficar preto, fazendo essa linha começar aonde o gráfico começa, aonde essas barrinhas começam, e aí você pode ajustar o nível de branco das outras cores movendo essa curva. Você pode mexer nisso o quanto precisar, e aí desfazer ou refazer até você chegar no ponto ideal. Seria o fundo ser bem escuro e os objetos que você quer enxergar branco. Para poder ver a imagem de baixo, basta clicar nesse olhinho aqui. É como se você estivesse olhando todas de cima para baixo. Então você precisa tornar a de cima invisível para poder ver a do meio. Repita o processo mais duas vezes. Agora para a parte final. Coloque as três imagens sem nenhuma transparência. Torne-as todas visíveis. E as duas de cima, nós vamos mudar o modo de normal para adição. 1, 2. Esse aqui é uma previsão de como a imagem vai ficar sem cores ainda, mas com os três filtros somados. Até agora essa imagem é preta e branca. Pela primeira vez nós vamos colocar cor nela. Vem aqui em cima em Image, Mode, RGB. Selecionando a nossa composição ainda em preto e branco,
aqui em cima você tem uma abinha escrito Channels ou canais. Clicando nela, vocês vão ver 3 canais de cor, Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, e Alpha, que é transparência. Nós não temos transparência, então você pode inclusive tornar essa camada invisível. Inicialmente as 3 estão selecionadas. Você vai desselecionar todas menos vermelho, volte aqui nas camadas, faça com que apareça na tela apenas o vermelho. Então você vem aqui e torna a de cima invisível. Com as camadas originais de volta no modo de composição normal, vem aqui na primeira camada de cima e torne-a invisível. Você vai ver a primeira de cima unicamente, que é a vermelha. Editar, Copy from Visible, copie da visível. Torne a composição visível novamente para você poder ver o resultado. Vá lá em canais ou channels, tenha certeza de que apenas o vermelho está selecionado, editar, colar. Se tudo deu certo, você vai ver essa imagem cor ciana. Isso é porque o ciano é a cor oposta do vermelho. Por enquanto está tudo bem. Não clique nos outros canais. Volte aqui em camadas e você vai ver que a nossa alteração está flutuando acima da nossa composição. Como sempre, clique na âncora verdinha para tornar a mudança permanente. Repita esse processo mais 2 vezes para os outros canais. Aqui está a nossa imagem já colorida. Falta ajustar um pouquinho. Por exemplo, essas bordas vêm do fato de que nós alinhamos as imagens e aí os cantinhos não se acertaram mais. Mas tudo bem, porque nós vamos cortar ela um pouquinho. Para terminar, nós temos que ajustar pela última vez o balanço de cores. Nós vamos ajustar o preto, trazendo aquele pontinho para frente, e ajustar o brilho total da imagem. Fique à vontade para brincar com essas curvas até ter o efeito que você deseja. Uma última vez você pode ajustar a soma de todos os valores. E aí está, esse é o meu feito ao vivo para vocês. Eu vou exportar minha nova imagem, vou chamar ela de M74. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para o Internet Archive, um arquivo de objetos digitais gratuito da internet, onde eu coloquei 2 versões do papel de parede, uma na horizontal, outra na vertical, e também coloquei o arquivo do GIMP com as imagens já nos seus canais, caso você queira pular a parte do PixInsight e treinar sozinho a parte da composição de cores. Se você chegou até aqui, parabéns! Fique à vontade para deixar nos comentários dicas e sugestões de próximos tópicos que você queira saber ou aprender. Se você conseguiu seguir o tutorial e produzir uma imagem como essa ou diferente, uma imagem que tem a sua cara, ou talvez até de um objeto diferente desse, quando publicá-la nas redes sociais, não esqueça de marcar o Simplifica no Twitter ou no Instagram. Vejo vocês na próxima!